Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos aqui na primeira Igreja Batista em Fazendinha. Uma igreja que nasceu para exaltar o Senhor, glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Domingo é o dia que o mundo cristão escolheu, separou esse dia para se reunir no templo, para louvar a Deus. Podemos nos reunir no outro dia? Claro que podemos. Mas domingo é um dia especial. Nosso Senhor ressuscitou no domingo. Por isso nós estamos aqui para louvar a Deus. Todos vocês são bem-vindos. De coração aberto, a igreja abraça a cada um que está chegando com esse sentimento, com esse pensamento de buscar o nosso Pai Celestial. Para começar, nós vamos orar a Deus. Nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa igreja, o nosso sentimento, tudo aquilo que nós precisamos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora, ó Pai, na Tua presença. A Tua igreja está reunida aqui neste lugar, ó Deus, com o intuito de louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Ó Deus, porque nós queremos declarar que nós te amamos, Senhor. Deus, como o salmista disse lá no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha. Queremos repetir isto para ti, Senhor, porque é a realidade da nossa vida. Nós dependemos de ti, Senhor. Agora, Pai, nós queremos suplicar a tua bênção, a tua misericórdia para cada família aqui representada. Ó Deus, que cada família seja alcançada com aquele milagre que precisa, com aquela bênção esperada, ó Deus, para que, ó Deus, o coração que está preocupado possa se acalmar. Deus, nós sabemos que Tu tens a resposta para a nossa vida. Às vezes não é a resposta que eu quero, que as pessoas querem, mas Tu tens o melhor para nós. Por isso, ó Deus, te pedimos que Tu ouças a nossa oração. Abençoa aqueles que estão caminhando para cá, que ainda vão chegar, ó Deus, para que cheguem em segurança e em paz. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e aceita este culto, porque oferemos este culto, merecemos este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é bem-vindo mais uma vez, que bom, graças a Deus, tá? Você conseguiu chegar aqui, eu consegui, então isso é bom demais. E você sabe que essa igreja aqui te ama, e quando você quiser, e quando você puder, você será sempre bem-vindo aqui. Vamos abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Jeremias capítulo 29. Vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 12 e versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Você pode ler junto comigo? Então vamos ler. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós cremos que isso é verdade. Está na Bíblia. Nós cremos 100% na inerrância da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns podem até dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas esqueça essa frase. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos nisso. Então, porque cremos, nós vamos louvar a Deus com a confiança que nós temos nele. E nós vamos cantar um hino do cantor cristão, cujo título é Confiança. E o número é 368. Confiança. 368. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Vamos cantar com muito entusiasmo esse hino.
tudo que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Se em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tu excelsa graça, nunca faltará. Por quem te confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder, tuas inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma do cristão? Corajosa. Vamos cantar agora um hino que tem com título Corajosos. O número é 469. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para os céus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com amor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu perdão, vive sempre até morrer. Formados já malignos batalhões do grandioso usurpador, revelai-nos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao pequeno seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos
na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com amor sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alcance o perdão, vive sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus. Agora nós vamos ter também a guitarra, o teclado com Samuel. Deixa eu ver qual que vai ser o primeiro. Acho que vai ser. Eu te busco primeiro? O primeiro é esse, eu te busco, não? Ei, meu Deus. Então deixa eu pegar a letra aqui. Vamos ficar de pé? Exercitar as pernas, exercitar a voz, entregar tudo isso para aquele que era, aquele que é e aquele que sempre há de ser, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa graça nos alcance ainda mais hoje e possamos então adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós vamos pedir a Ele para criar em nós, ó Deus, um coração puro e renovar em nós um espírito inabalável. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós não retires de nós teu Espírito. Quero aprender o teu ser e dar mais poder. Sempre não vai ser tão fácil, mas as vezes vai fazer mais e viver a minha besteira. E não mais sempre não vai ser tão fácil, mas isso vai fazer uma vez e viver a tristeza. Eu quero ser, recebendo o coração de Deus, eu quero ser.
oração, nós vamos passar a palavra ao pastor Jonas para dar continuação à nossa celebração. Essa oração, eu vou pedir que o seminarista Diogo de Assis faça essa oração, por favor. Deus, nosso Pai, obrigado por esse privilégio, porque agora a verdade nós temos, obrigado, obrigado pelos irmãos da questão. Obrigado, Senhor, por som palavra cheio de som deste lugar, que venha produzir vida, e a tua palavra não vai ficar neste dia. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Após a mensagem na última canção, você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta também. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Hoje temos alguns visitantes, não é isso? Ali junto da irmã Maria Rosa, sua amiga novamente, não é isso? Terceira vez que vem? Terceira ou quarta? Terceira vez. Seja muito bem-vinda. Esqueci seu nome, me perdoe. Fabiana, seja muito bem-vinda. Ali é a mãe da irmã Maria Rosa, não é isso? Isso. Qual o nome da irmã? Isaura? Zeli. Zeni. Zeni. Sejam muito bem-vindas. Tá bom? Pertence a alguma igreja? Oi? Opa! Já vi uma possibilidade de ficarem. Dizem que quem bebe a água do bebedouro aqui da igreja não consegue cultuar em outra igreja. Então, cuidado, tá? Fica aí a advertência, tá bom? Todos esses irmãos que estão aí, com exceção do seminarista Joel e sua esposa, beberam da água e não querem voltar. É um problema sério, tá? Sejam muito bem-vindos, vamos cultuar ao Senhor juntos, tá bom? Temos ali também o seminarista Joel, não é isso? Muito obrigado pela presença, foi convidado a trazer a palavra, daqui a pouco eu vou passar a palavra ao irmão. Sua esposa, Eliana, irmã Eliana, sejam muito bem-vindos também, tá bom? Vamos adorar ao Senhor juntos. Meus irmãos, tenho só 2 anúncios a fazer, coisa rápida, jogo rápido, né? O primeiro é que no próximo sábado nós teremos a Tarde Alegre, é isso? Das 14 até às 17 horas, nós vamos ter aqui um trabalho voltado para as nossas crianças. Então, você que deseja nos ajudar, e é bom que você queira nos ajudar, porque nós precisamos da sua ajuda. Ah, pastor, mas ninguém falou nada comigo previamente do que eu vou fazer. Não tem problema. Venha, que aqui vai ter trabalho para você. Tá bom? Nós vamos chegar aqui às 13 horas, 1h da tarde. Por quê? Vamos sair com os bonecões aqui pela rua, convidando as crianças, não é isso? Vamos aqui caminhar por essa quadra aqui mesmo, não vamos distante, tá bom? Convidando as crianças para a nossa tarde alegre, tá? A blusa é preferencialmente a blusa da igreja, aquela blusa cappuccino, irmãos, essa cor aqui é cappuccino, olha que coisa chique, né? Oi? Camurça? Camurça é do lado de fora, que é mais escuro. Essa daqui, irmãos, é cappuccino. A sua igreja é pintada na cor cappuccino. Olha que coisa chique, é isso? De preferência a blusa da igreja. Não sendo possível, venha com a blusa Jesus Transforma. Não sendo possível, venha com qualquer blusa. Mas venha. Isso é pra gente o principal, tá bom? Então vamos chegar aqui já com toda alegria para convidar as crianças e trabalhar e evangelizar as crianças do nosso bairro. Tá bom, meus irmãos? E o outro anúncio é que no próximo domingo, na parte da noite, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Tá bom? Venha também com a mesma alegria de sábado para cultuarmos e celebrarmos a ressurreição do nosso Deus
a vitória de Jesus sobre a morte. Amém? Chega aqui, irmão Joel. Meus irmãos, o irmão Joel, o seminarista Joel, está no último período do seminário, estuda aqui, antigo seminário de Cabo Frio, agora é Campo Redondo, né? Agora é ali em São Pedro. É isso? Conheci o irmão Joel já há bastante tempo, ainda quando ele era advogado da Ativa, não é isso? Mas agora está aposentado, e um grande irmão, sempre trabalhou na PIBA, com artes, né? Com a questão de teatros e sempre uma bênção. Hoje está congregando ali na Igreja Filha, aliás, a filha mais nova, Tapinuã, não é isso? É vice-presidente lá? 23 anos, vai fazer agora em setembro. 23 anos? A igreja é maneira. Sim. E Itapinuã, irmãos, marcou o início do meu namoro com a Aline, com a minha esposa. O que acontece? Todas as vezes que eu vou pregar lá em Itapinuã, o pastor Isaac conta essa história. Né? Pois é, ele conta essa história. O que acontece? O trabalho lá era missionário, né? Quem não conhece a Igreja Batista em Itapinuã, fica aí um convite para conhecer. É um templo maravilhoso no meio do pasto, não é isso? Uma região muito, muito rural. Então era um trabalho... Pois é. E culto de quarta-feira lá, irmãos, dá 80 pessoas, tá? É um culto pulsante, uma igreja maravilhosa. E o início do trabalho lá foi muito desafiador. Isaac nem no seminário estava na época. E então formou-se 4 grupos missionários. Um desses grupos era o grupo Shekinah. Quem era o líder desse grupo missionário? Eu. Né? E convidei a Aline para fazer parte desse grupo, para ajudar no louvor. Irmãos, a igreja tinha um micro-ônibus preto e verde, não sei se vocês não lembram desse micro-ônibus, era um micro-ônibus que nos levava nas idas e vindas, a gente foi conversando, começamos a namorar, estamos namorando até hoje. Né? Então, o início do trabalho em Itapinuã marcou o meu relacionamento com a Aline, e todas as vezes que eu vou pregar lá, eu falo isso com muita alegria. Os irmãos conhecem o pastor Isaac já esteve aqui pregando, né, para os irmãos, então hoje vamos ouvir com muita alegria e com muita disponibilidade para entender a vontade do Senhor para o tempo presente. Vamos ouvir o irmão Joel. Mas vamos orar agora. As crianças vão sair? Vão? Então vem cá. Quero orar. Vou orar pelas crianças primeiro, tá bom, meu irmão? Pode aguardar aqui. Rebeca e Noah faltaram hoje de manhã, ficaram com o vovô. Senti falta de vocês. Senti falta de você, Maria. Mas os primos estavam aí, não é isso? Vamos orar então. Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, acima de todas as coisas, pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a tua presença nesse lugar. Pedimos ao Senhor que esteja ouvindo as nossas orações, que se agrade dos nossos louvores e que nesse momento nos fale ao coração. As crianças, ó Pai, ali através da Maria, um estudo todo direcionado para elas, pedimos ao Senhor que seja efetivo e que a mensagem da cruz fique muito clara para as nossas crianças. Quanto a nós que vamos ficar aqui no templo, também pedimos uma bênção toda especial, Pai. Fala-nos ao coração, Senhor, é o que nós pedimos, no nome doce e precioso, nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Bom, Joel, fique à vontade, que Deus lhe abençoe nesse momento. Deixa eu só colocar o microfonezinho aqui. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Com muita alegria estar aqui, a convite do pastor Jonathan. Muito agradecido, pastor Jonathan, pela sua gentileza. Obrigado mesmo. E eu já estive aqui há muitos anos. Era pastor Padinha. O pastor Jorge nos trouxe aqui, eu participava do grupo de coral da terceira idade, há muitos anos. E hoje aqui a igreja continua de pé, bonita, sob a presidência do pastor Jonathan. E irmãos, eu trago a mensagem hoje. Nesta mensagem do livro
de Juízes, capítulo 13, que vai do versículo 1 ao versículo 25. Irmãos, já perceberam que está falando da história de um personagem muito conhecido, que é o Sansão. Até as criancinhas conhecem Sansão, né? Pelos filmes, desenhos animados. E uma história muito intrigante, dramática, mas que nos ensina bastante. E o tema referente a este texto, eu denominei como caminhos errados e tortuosos. É bem sugestivo para o personagem. Então diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem tesourado da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre sua cabeça, não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem? E falou a esta mulher e disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te morremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá: a sua mulher certamente morreremos. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus.
Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estal. Um texto aqui que eu trago para os irmãos, um tanto longo para nós iniciarmos a nossa mensagem. E como eu disse no começo, o tema é caminhos errados. E para que possamos compreender, contextualizar, eu me chamo a atenção observando que logo no capítulo 1, no capítulo 13 do versículo 1, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, Israel já estava sob domínio de filisteu. E agora no último versículo, no penúltimo e no versículo 24, diz: depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá. Então, no começo, diz que Israel fez mal aos olhos de Deus, do Senhor. E agora, lá no finalzinho deste capítulo, nos apresenta que o menino nasce. Cresceu um menino, o Senhor o abençoou, incitá-lo para que crescesse e libertasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. E assim a gente vai transcorrendo os capítulos 14, 15 e 16 deste livro, e nós temos a história de Sansão, protagonista desta história, principal desta história, e transcorrido esse tempo, que a gente vai ver no capítulo 14, 15 e 16, uma jornada complicada da vida de Sansão, e que nos traz, por exemplo, como exemplo, os caminhos errados que não deve seguir. Caminhos errados, caminhos que se desviam para o que não se agrada a Deus. E assim foi a história de Sansão. Ele que nasceu sob as bênçãos de Deus, para que fosse, como nazireu, fosse obediente a Deus, mas fez tudo errado. Caminhos errados que seguiu. E se nós nos colocarmos se nós ouvirmos o que Sansão pudesse dizer para nós, como testemunha da sua vida, lá no final, quando ele, depois de tantos erros que ele cometeu, estava agora diante dos inimigos, entregues, sem saber mais o que fazer da sua vida, totalmente vendido, como se diz, né? Não tem mais o que fazer. Ele poderia dizer para nós: o que eu fiz? Agora, diante dos inimigos, o que vou fazer? Sem nenhuma possibilidade de reversão. Então, Sansão estava amarrado entre as colunas, haviam-lhe tirado os olhos, então ele agora estava numa escuridão tremenda, sem saber o que fazer. E Sansão começa ali um arrependimento. Caminhos errados, desobediências. Sansão teve um lar, pais amorosos, teve um povo ali para que ele pudesse ser o líder e derrotar os filisteus.
Então Sansão, na sua jornada, que foi complicada, de desobediência, agora estava nas mãos dos inimigos. E Sansão ali estava dentre um povo que o amava, e o povo precisava da sua presença, confiava nele, mas ele ia embora. Ora saía, ora voltava. Se juntou às pessoas que não gostavam da sua gente, se juntou às famílias que não aceitavam o seu Deus, a sua origem, se envolveu aos assédios femininos. Os inimigos temiam pelo que podia fazer contra eles, até um leão feroz que surgiu à sua frente, ele o massacrou, ele desossou, comeu do seu ventre o doce. E novamente envolvido numa das conquistas amorosas, se envolveu com uma prostituta. Os inimigos já estavam de olho em Sansão, já sabia qual era a sua fraqueza, mas desta mulher Sansão escapou. Mas Sansão era arrogante, desafiador. No portal da cidade, Sansão arrebentou os umbrais da entrada e o ergueu como se demonstrasse toda a sua potência, todo o seu poder de força. Novamente, Sansão se envolveu com uma das mulheres do inimigo, Dalila. E Dalila o assediou, tentou a primeira, a segunda e terceira vez, assim amando dos inimigos. E pela quarta vez, os inimigos o dominou, porque assim Dalila o entregou, tendo sido revelado como tiraria a sua força. Os inimigos queriam matar Sansão, arrancar os seus olhos, prender o Sansão. Agora Sansão estava indefeso. Meus irmãos, caminhos errados. Assim Sansão cometeu pela desobediência. Ele desobedeceu ao pai quando ele disse para o pai: quero me casar com aquela mulher, eu gosto dela. Mas meu filho, aquela mulher dos inimigos, eles não gostam da gente. A mulher dos filisteus, você vai se juntar com essa mulher aqui, dentre nós, nosso convívio, nosso povo. Temos algumas moças bonitas, você pode gostar de uma moça daqui. Mas Sansão bateu o pé. Não, eu quero ir lá, eu quero me casar com esta mulher. E assim foi. E naquele trajeto, em certo momento, ele viu o leão. O leão tentou partir para cima dele, mas ele, mais forte que o leão, rasgou o leão como se fosse um cabrito. E Sansão agora, demonstrando aquela força descomunal. E agora, num outro tempo, Sansão sente vontade de ver o leão. E encontra aquele esqueleto ali, as abelhas, enxame, e ele quis provar daquele mel. E ele provou. Achou gostoso. Agora Sansão estava gostando do pecado, se alimentando do pecado, se envolvendo com o pecado. Foi gostoso esse mel. Meus queridos, eu já ouvi algumas pessoas, crentes, dizer assim: o pecado é bom. O pecado não é bom, mas eu já ouvi dizer isso. Isso me incomoda quando eu ouço alguém dizer o pecado é bom. Talvez a pessoa quisesse falar de alguma outra maneira, mas não soube interpretar, mas diz o pecado não é bom. E a pessoa encheu a boca: o pecado é gostoso. Não, o pecado não é gostoso. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele gosta do pecador, ama o pecador, mas detesta o pecado. Então, quando a gente ouve
expressão dessa incomoda. Mas Sansão estava gostando do pecado. Sansão estava gostando do pecado que levou até aos pais. Sansão estava acostumando com o pecado. Levou aos pais e ofereceram aquele mel para os pais. A doçura daquele alimento. Alimento impuro. E lá nós vimos aqui no versículo 5, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino seria nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Porque Deus consagrou Sansão para ser um líder, e ele não poderia beber do vinho, do alimento impuro, e não rasparia a cabeça até a sua morte. Como nós vimos aqui, que Sansão já estava desobedecendo, já estava caminhando para o pecado, gostando do pecado, ele se envolve com uma prostituta de Gaza. Mas assim, a gente sabe que o inimigo fica rodeando. Ele já começa a descobrir qual é a fraqueza de Sansão. E eles souberam que Sansão estava envolvido com uma prostituta de Gaza. E os inimigos ficaram à espreita. A certa hora pegaria Sansão, porque sabiam da fraqueza dele. Sansão podia ser muito forte, mas era fraco no sexo. Não podia ver uma mulher, queria conquistá-la. E assim aconteceu, envolvido com os assédios femininos. Sansão, desta vez, ele consegue escapar dos inimigos. Depois se envolve com Dalila, novamente. Se apaixonou pela mulher dos inimigos. E os inimigos estão ali à espreita, cercando Sansão por fora. E os inimigos perceberam que Dalila o havia conquistado. Agora os inimigos vão corromper Dalila. Nós damos cada um 1.100 dinheiro para você nos entregar Sansão. Descubra qual é a fraqueza dele, porque ele é tão forte. E assim Dalila fez. Assediou Sansão. E perguntou para ele, por que você é tão forte? Como os inimigos não conseguem te vencer? E foi da maneira mais perspicaz possível para que ele dissesse. Ele disse: a primeira vez não deu certo. Os inimigos vieram, Dalila chamou. Enquanto os inimigos estavam escondidinhos, Dalila chamou. Agora Sansão está aqui. Ele disse que dessa forma vocês o derrotará. Mas aí os inimigos vieram e Sansão resistiu. E Dalila reclamou: você disse que me ama, mas não é nada disso. Por que você é tão forte? E como fazer para que alguém te vença? E Sansão falou pela segunda vez. E pela segunda vez Dalila chamou os seus comparsas, mas não deu certo. Sansão resistiu. E assim foi a terceira vez. Da mesma forma, e até chegar na quarta vez, depois de ela tanto sensibilizá-lo através do seu assédio, da sua forma de conquistar, e ele acabou dizendo para ela como faria. Se cortassem as tranças, ele perderia as forças, e assim aconteceu. Meus queridos, nós
como Sansão foi um homem consagrado, nós, em crente de Jesus, também fomos consagrados. E como os crentes em Jesus, nós sabemos o caminho que devemos seguir. Nós sabemos o caminho que não devemos seguir. Existem dois caminhos. E Sansão sabia o caminho que ele deveria seguir, e ele não seguiu. Ele não poderia ceder ao impulso para dizer para a mulher que se cortasse os cabelos, ele perderia a força. E aconteceu, ele perdeu a força. Ele foi cortado os cabelos, perdeu a força. Mas perdeu a força porque assim Deus permitiu. Deus saiu de Sansão. Sansão aos pouquinhos foi gostando do pecado de tal maneira que agora ao ponto de Deus sair de Sansão. Como disse novamente aqui no versículo 5, a segunda parte, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ele não cumpriu, porque como assim foi a consagração dele, o nazireu, e não permitir que o pecado tomasse conta dele, desobedecendo aos votos, que assim foi feito. Muitas das vezes nós cometemos nossos erros, nossas falhas, mas sabemos o caminho que devemos seguir. Clamar ao Senhor para nos livrarmos de algum mau hábito, vício, coisas que não agradam a Deus. Como crentes de Jesus, sabemos o caminho que devemos seguir, caminho certo. Mas Sansão estava seguindo o caminho errado. E agora, diante dos inimigos, acabado, derrotado, cego, haviam colocado Sansão num moinho, ele ficava ali rodeando aquele tronco, como faziam naquela época os escravos. E o povo filisteu estava à volta, no templo de Dagom, festejando a derrota de Sansão. O Deus de Dagom nos entregou Sansão. Estavam rindo de Sansão, debochando de Sansão. Nós, como crentes, sabemos em quem temos crido e às vezes até sofremos algum deboche, porque seguimos um Deus vivo e somos servidores do nosso Senhor Jesus. Sabemos que é certo, que é errado, seguimos as Escrituras, a palavra de Deus, damos testemunhos. E eu me lembro que foi até uma história, o pastor Assis, ele contou uma história assim, eu gosto de guardar, lembro das histórias lindas que às vezes o pastor conta como exemplo, como referência, que havia um rapaz num departamento, muito bem posicionado na sua profissão, crente, levava a sua Bíblia, falava de Jesus para as pessoas, muito bem conceituado na empresa. E uma vez ele ficou doente. E aquela doença o agravou, ele foi definhando. E vem aquelas pessoas, né, para dizer para ele. Uma pessoa disse assim: cadê o Deus que você segue? Cadê o Deus que você declara para as pessoas?
E ele falou assim: o Deus que eu sirvo, em quem tenho crido, ele continua comigo. Eu sei como estar com ele, apesar de estar passando pelo que estou passando. Agora eu pergunto para você, se você estiver passando por isso, quem estará contigo? A pessoa, o provocador, abaixou a cabeça, sem palavras. Eu me lembrei agora do nosso querido pastor Robson, uma frase que me chamou a atenção uma das coroas que estavam ali. Dizia: venci o bom combate, exerci a carreira e firme na fé, como se diz. Como crentes em Jesus, nós podemos vencer o bom combate. Exemplo do pastor Robson, que faleceu, nós sabemos como foi que ele passou, mas estava sempre ali, permanecendo na carreira, no serviço para o Senhor Jesus. Ele sabia em que cria, e é uma referência para nós. Estava lá, pastor Jonathan, eu vi ali, o pastor Robson foi mais ou menos da tua época, seminário, formou, não foi mais ou menos da tua época mesmo? Mas o consagrado juntos, não foi mesmo? Pastor Jonathan, pastor Cauê, pastor Júlio, rapaziada mais ou menos dessa idade, tinha os pastores mais antigos, mais velhos, e o pastor Jonathan, eu vejo assim, pastor Jonathan, pastor Robson, pastor Júlio, como referência para a minha vida. Porque agora, se Deus quiser, até o final do ano, estarei concluindo o seminário. Tem um colega ali, que já está comigo lá na classe. E é uma referência. Vencer o bom combate. Nós temos que lutar. Temos que lutar até o fim. E como diz aqui na palavra, Sansão não poderia raspar a cabeça até a sua morte. E ele permitiu. E Deus saiu dele. E agora estava entregue ali. Como fazer? Deus saiu de Sansão. E quando puseram ele na roda de moinho, o cabelo começou a crescer. Quiseram mover o Sansão dali, e quando veio um jovem que estava sustentando, ele pediu: me coloca aqui naquelas duas colunas, no centro do prédio. E o jovem colocou ele ali, ele colocou a mão na coluna, na outra, amarrado. Cego, total escuridão, né? Como fazer? O que fazer? Totalmente estraçalhado. E aí, ele se lembra de Deus. Sansão se lembra de Deus. Pega seu rosto e clama ao Senhor: meu Deus, livra-nos daqui, Senhor. Sansão clamou ao Senhor, orou ao Senhor, arrependido por todos os caminhos que ele andou de forma errada, ele clamou ao Senhor. E o Senhor veio com todo o seu amor e misericórdia. Enquanto aquele povo estava ali, rindo de Sansão, milhares de pessoas no telhado, e as pessoas à volta, eram mulheres, homens rindo de Sansão no templo, dizendo que o Deus Dagon o havia entregue Sansão para que eles matassem Sansão, destruir o povo. Sansão olha para cima, vira o rosto para cima: Senhor,
Senhor, meu Deus, livra-nos das mãos dos inimigos. O Senhor, por toda a sua misericórdia, voltou a Sansão, dando-lhe força, e Sansão sacudiu aquelas colunas. E as outras colunas começaram a tremer, a balançar, e o prédio caiu. E ali, os inimigos sucumbiram diante de Sansão, mas que também o envolveu para sempre, de tirar o fogo, mas sobretudo salvar o povo de Israel das mãos do inimigo. E assim aconteceu essa história, onde nós podemos relatar de uma forma resumida, a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, em que mostramos os caminhos errados e tortuosos que Sansão andou. E que ele não poderia rapar a cabeça até a sua morte. Quando os cabelos começaram a crescer, ele lembrou de Deus. Ele voltou para Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, porque sabemos que Deus é longânimo, da mesma forma que no versículo 1, que diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Agora, Deus, com toda a sua misericórdia, manda um anjo, chega a uma mulher estéril e diz: você terá um filho, e esse filho salvará Israel das mãos dos filisteus. E o final da história de Sansão, depois de tantos percursos graves que ocorreu, ao final da sua carreira, ele volta para Deus, e o Deus, com toda a sua misericórdia, salva o povo de Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia diz que Sansão liderou Israel por 20 anos. E o povo de Israel veio resgatar Sansão, o levou para ser sepultado junto à túmula do seu pai Manoá. E diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, salvo engano, que Sansão encontra-se na lista dos heróis da fé. E podemos aprender com a história de Sansão, como crentes consagrados do Senhor Jesus, que só temos um caminho a seguir. É Jesus, em direção a Jesus. O caminho da salvação, da vida eterna. Esse é o caminho. Que Deus abençoe esta amada igreja. Obrigado, pastor. Desculpa. Deus continue abençoando a vida do seminarista Joel, seu ministério, sua família. Meus irmãos, a história de Gideão, de Sansão, melhor dizendo, é uma ilustração muito clara daquilo que tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas por conta de escolhas erradas, decisões erradas, pautadas na vontade própria, ancoradas no desejo, caminharam numa outra direção. Como o irmão Joel pontuou, aquele mel, doce mel, não poderia ter sido comido. Ele estava na carcaça de um animal. Era animal impuro. Era um alimento impuro. Ele não poderia fazer aquilo. Pior, ele lhe oferece para os seus pais. Ou seja, isso demonstra que a lei do Senhor já não tinha qualquer efeito. Como estudamos hoje pela manhã, na escola bíblica dominical.
em que, quando não confessamos os nossos pecados, passamos a ficar indiferentes à atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda, ele fala, direciona, mas eu, discípulo, com coração duro, passo então a não mais ouvir. Mas como muito bem foi pontuado, Sansão, como último ato, lamentavelmente como último ato, se vira para o Senhor, confessa a sua transgressão e pede ao Senhor que, como último ato de sua vida, faça justiça. E o Senhor concede. Isso nos comunica, irmãos, que ainda há esperança para mim. Ainda há esperança para mim. Ainda que os meus caminhos estejam tortuosos, ainda que a lei do Senhor não seja tratada como ela deveria ser tratada, se hoje eu tenho essa percepção e reconheço diante do meu Deus o meu erro, há esperança para mim. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a refletir sobre isso, sobre tudo que foi falado, tudo que foi exposto, e pensando agora não mais em Sansão, não mais nesse servo do Senhor, chamado no outro tempo, levantado pelo Senhor para uma tarefa especial, mas pensando agora na minha vida, eu diante do Senhor, Jonatas diante do Senhor, você diante do Senhor, os caminhos que Deus tem colocado diante da sua vista, aquilo que Ele tem proporcionado a você, o que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito com as oportunidades que Ele coloca diante de você, como você tem investido, vivenciado os seus dias. Pense nisso, fale com o Senhor, confesse o seu pecado. Lá em 1 João, nós somos exortados de que, se dissemos que não temos pecados, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Então coloque isso diante do Senhor, faça a sua oração pessoal, confessando o seu pecado, pedindo ao Senhor misericórdia. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como cantamos agora há pouco. Quero aprender com os meus erros, não mais cometê-los. Eu quero ser um discípulo ensinável. Uma realidade distante da de Sansão e próxima do coração do Senhor. Deus Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Te agradecemos mais uma vez pela Tua presença neste lugar, pela Tua palavra, Senhor, que foi compartilhada e veio ao meu coração, Pai. E mostrou, Senhor Deus, que eu preciso viver os meus dias de forma que agrade ao Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece, Pai, o que tem feito com o meu tempo, com as oportunidades que o Senhor tem me dado, com as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem agraciado a mim. E eu quero pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. De igual forma, Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos que aqui estão. Nesse momento, abrem o seu coração diante do Senhor, Pai. E se há alguém aqui nesta noite, Senhor, que ainda não crê que Jesus é o seu Salvador, eu quero suplicar ao Senhor, tenha misericórdia, Pai. Toque no coração, revele-se, Senhor, a esta pessoa. Não permita, Pai, que saia daqui sem tomar uma decisão, firme decisão, diante do Senhor, entregando ao Senhor os seus caminhos, todo o seu cuidado, confiando, Senhor Deus, na Tua proteção, confiando, Senhor Deus, na Tua companhia. Tenha misericórdia, Pai, e opere em nós o Teu querer. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana repleta da Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Temos mais uma música para encerrar, não é isso? Temos mais uma visitante que chegou depois, a irmã, seu nome? Poliana. Poliana, seja bem-vinda. Pertence a alguma igreja? Que bom. Aqui na cidade? Sim. Seja bem-vinda quando quiser retornar, tá bom? Estamos sempre por aqui. As nossas irmãs ali também que nos visitam,
Tenham uma boa semana, voltem sempre, tá bom? Estamos sempre por aqui nesse endereço, quinta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite. Serão sempre muito bem-vindos. Meus irmãos, uma boa semana. Que Deus nos abençoe a todos. E quinta-feira estaremos aqui novamente, às 19h30, para o nosso culto de oração. Vamos ficar em pé? Nós vamos encerrar cantando a canção Senhor, te quero. E se você quiser, você terá a oportunidade de entregar dízimos e ofertas ou usar o QR Code também. Irmãos, eu estava ali me lembrando, porque nem sempre o louvor, às vezes no ensaio sai tão lindo e na hora, às vezes acontece o desencontro. Isso pode acontecer. Mas eu fico me lembrando que aquilo que Deus mais amava em Davi, a ponto de Saul poder dormir, quando Davi cantava, louvava, apenas com uma harpa. Ele não era um cantor profissional, ele era um pastor, mas ele cantava de todo o seu coração. Vamos tentar cantar esse louvor de todo o nosso coração. Vamos tentar levar ao Senhor muito mais do que os nossos erros e as nossas falhas, como tivemos cantando. Amém? Vamos lá? Te procuro, silêncio eu te busco, não espero em ti, leva-te a mim, convencer que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero que toda tua face eu quero. Senhor, te quero mais. Servindo vai ao teu ai, eu vou aqui está. Conquistando, nada pode me impedir. Eu vou te esse eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais.
boa semana para você, tá? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana realmente de coisas poderosas de Deus acontecendo na sua vida. Vá em paz.